Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo.
Você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. Oh, glória a Deus! Uma boa tarde para todos. Estamos aqui diretamente da nossa igreja e eu sou a pastora Vanessa, não costumo falar, né? Sou a pastora Vanessa, pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Cachoeirinha, no bairro Fátima. Nosso endereço é a Rua Goiás 873. E nós estamos felizes porque estamos podendo fazer reuniões aqui com 30 pessoas, com um número limitado de pessoas, claro, mas estamos podendo fazer, né? Cuidando do distanciamento de todas as pessoas aqui dentro do salão. O nosso salão é bem grande, então bem espaçoso. As pessoas estão sentando bem distante uma das outras e estamos podendo então realizar essas reuniões. E nós estamos felizes por isso. Os irmãos estão entrando, colocando o álcool em gel na entrada, na saída, sentando bem distante, então não tem perigo, né? E estamos felizes por isso. E hoje vamos falar um pouquinho
a respeito da nossa Sexta-feira Santa, do domingo também, que teremos reuniões aqui na nossa igreja. Deus abençoe a todos e que bom que você está conosco aí na live. Amém. Uma boa tarde a todos e você pode, em nome de Jesus, ir colocando o seu nome para a oração, o nome dos seus familiares também, você pode ir organizando, colocando, digitando aí para nós, tá? Pode preparar também um copo com água ou uma garrafa com água, se você quiser, e vá compartilhando, né? Nos ajude compartilhando essa live, essa transmissão, vá compartilhando aí no nome de Jesus, que daqui a pouco a pastora vai trazer uma palavra abençoadíssima, uma palavra de muito fortalecimento ao seu coração, ao nosso coração, que vai produzir aquela fé real, né? Aquela fé pura que nos dá condições de apagar os dardos que o inimigo lança contra a nossa vida. É verdade, essa é uma semana onde a gente lembra a morte e a ressurreição de Cristo no domingo, né? Então uma semana onde nos passa muita força, né? Se nós olharmos para tudo que Jesus sofreu no nosso lugar, nós não teremos medo de nenhum mal. Quando nós olhamos para Cristo, para todo o sofrimento que Ele carregou, todas as dores, a Bíblia Sagrada diz, todas as enfermidades Ele levou sobre si, por que nós vamos temer, não é mesmo? Se Ele já carregou toda e qualquer maldição, toda e qualquer dor, olhamos para Ele então, porque quando nós olhamos para Ele, nós sentimos força. Quando olhamos para Ele, nós sentimos aquela fé viva nascendo dentro do nosso coração, né? A gente pode estar passando por um momento de luta. Quem sabe você também está passando aí por um momento difícil. Mas se você está na fé e você olha para Cristo, para o que Ele sofreu naquela cruz no seu lugar e para a vitória que Ele conquistou, com certeza nós vamos sair mais do que vencedor, como a Bíblia diz que somos, de todas as lutas que surgirem, em nome de Jesus. Nós vamos sair vitoriosos, vamos olhar para Jesus. Nós estamos na Semana Santa, né? Começamos no domingo de Ramos, e agora já vamos chegar na Sexta-feira Santa, que foi, nós trazemos à nossa memória a sexta-feira em que Jesus foi crucificado, né? Foi pregado naquela cruz. Ele se entregou, né? Não crucificaram, ninguém crucificou Jesus. A verdade é que Ele se entregou, né? Ninguém Ele tinha quis. o poder, Ele quis. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então Ele deu a vida dele, né? Quando o Pedro quis defender ele disse, se eu quisesse, eu oraria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos aqui. O problema estava solucionado, mas eu não quero isso, eu quero me entregar. Então nós estamos aí firmes. Se você soubesse que teria só 7 dias de vida na terra, né? De vida terrena, que nós vamos ter a nossa vida eterna depois. Mas Jesus sabia que teria só 7 dias de vida. Ele se esforçou ao máximo para dar os seus melhores ensinamentos. Então uma semana que nós vamos nos esforçar também para darmos o nosso máximo, o nosso melhor ao nosso Deus. Isso, Ele merece. Ele merece. Dê o seu máximo, dê o seu melhor, né? Sirva a Deus, busque a Deus. Se você tiver oportunidade, busque. O nosso olhar precisa estar no Senhor. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, né? O justo, você que é justo, você que se considera um justo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, você que é essa pessoa, você anda por fé, você não anda por vista. Se você deixar os teus olhos físicos, humanos, dominar você, com certeza você vai parar de viver uma vida de milagres, porque só se vive uma vida de milagres andando por fé, por confiança em Deus. Vamos louvar o Senhor então, em nome de Jesus. Nunca diga não posso. Não diga que você não pode, que você não vai conseguir, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Aleluias. Nunca diga não posso, não dá, não vou
Nunca aceite o fracasso e deixa a derrota pra lá. Mais uma vez, nunca diga não posso. Nunca diga não posso. Não dá, não vou conseguir. Nunca aceite o fracasso e deixa a derrota pra lá. E deixa a derrota pra lá. Nunca perca o seu ânimo, meu irmão. Nunca perca o ânimo, não. A sua fé tem que estar em ação. Então vencerás. Então vencerás, tudo mudará e a bênção de Deus sobre ti estará. Nunca perca o ânimo, não. Nunca perca o ânimo, não. Oh, Jesus. Sua fé tem que estar em ação. Então vencerás. Então vencerás. Tudo mudará e a bênção de Deus sobre ti estará. Para sempre estará. Nunca diga não posso, meu irmão. Nunca diga que você não vai conseguir. Deus está ao seu lado. Ele disse que Ele estaria conosco, que Ele não nos deixaria, que Ele não nos desampararia. E com confiança ouse dizer: o Senhor é o meu ajudador. Oh, o Senhor está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria, Pai, porque Tu estás comigo. Senhor, que essa fé esteja viva em nossos corações, que nós possamos dizer como Davi, Senhor, que ainda que andássemos pelo vale de sombra e de morte, não temeríamos, porque o Senhor estaria conosco, Pai. Oh, a Tua vara, o Teu cajado, Senhor, nos consolam em todos os momentos, Pai. Tua palavra e a autoridade que o Senhor nos deu, Pai, nos dá força para irmos para cima do mal e vencermos, Senhor. Nos ajude a andarmos, Pai, andarmos por fé e não por vista, Senhor. A não nos apavorarmos diante daquilo que os nossos olhos veem, Pai, mas firmarmos o nosso coração no que a Tua palavra declara, Senhor Deus, em nome de Jesus. Porque é fácil, quando tudo está bem, dizermos que temos fé, Pai, mas nós só mostraremos o tamanho da nossa fé quando, meu Deus, estivermos na frente de um gigante, Pai. Oh, Senhor, que a nossa fé seja firme, em nome de Jesus. Declare mais uma vez: nunca diga não posso. Nunca diga não posso. Não dá, não vou conseguir. Nunca aceite o fracasso e deixa a derrota pra lá. Nunca perca o ânimo, não. A sua fé tem que estar em ação.
então vencerás. Então vencerás. Tudo mudará. E a bênção de sobre Deus ti estará. Sobre ti estará. Para sempre estará. Mais uma vez, nunca diga não posso. Não dá, não vou conseguir. Nunca perca o ânimo, não. Sua fé tem que estar em ação. Sua fé tem que estar em ação. Então vencerás. Então vencerás. Tudo mudará. E a bênção de sobre Deus ti estará. Sobre ti estará. Sempre estará. Para sempre estará. Aleluia. Oh, glória. Amém. Eu atrapalhei aqui o Modeno, né? Modeno tocando e eu... Deixa eu ver aqui. Puxa aí. Muitos irmãos aqui conosco, apesar de ser, né, um horário da tarde. Alguns irmãos estão aqui, outros vão acompanhar conosco depois, né? Vão assistir depois. E logo que a gente terminar, questão de 45 minutos, 1 hora, já vai estar também lá no YouTube, tá? Isso. Se quiser assistir pelo YouTube, às vezes é melhor a qualidade, ou enviar, talvez para algum amigo, né? Para alguém. Se você aqui da Cachoeirinha Fátima, nós mesmos vamos enviar o link ali na lista de transmissão, a pastora vai enviar. E também às 5 horas da tarde, né? Entra às 5 horas da tarde, nós vamos encerrar e já vamos chamar ali a nossa sede, né? Diretamente da nossa sede estadual, pastor Victor, o nosso líder estadual, vai estar ali com o estudo Toque de Midas, que tem sido uma grande bênção, né? Participe, compartilhe e será uma grande bênção. Amém, em nome de Jesus. Vai colocando então seu nome, vai compartilhando, tá? Nós temos também o WhatsApp, se você quiser enviar o seu nome para oração pelo WhatsApp da igreja ou da pastora, tá aparecendo para você, 34714688, ou da pastora, né? DDD 51, aqui da região metropolitana, 999870554, 99870554. Nós estamos aqui, a nossa igreja está aqui na Rua Goiás, na cidade de Cachoeirinha, bairro Fátima, na Rua Goiás, 873, no bairro Fátima, diagonal com a loja São Móveis, mas tem mais 2 igrejas também aí na cidade, abertas, tá? Na Parada 52, ali na Papa João 23, o pastor Flávio Bernardes, e também temos ali na Parada 49, o pastor Edmilson Melo, tá bom? Atendendo as 13 igrejas da cidade de Cachoeirinha, estão de portas abertas. Estamos com um número reduzido de pessoas, mas estamos fazendo mais cultos durante o dia, mais reuniões, entendeu? Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem aqui do nosso salão. Nós temos uma imagem, vai ficar rodando aí para você essa imagem, para você ver, nós distanciamos aí as cadeiras, ó. Tá bem distante as cadeiras umas das outras, ó, tem um papelzinho branco. Esses papeizinhos brancos diz assim, assento liberado, né? Assento disponível. Por quê? Porque estão ficando 2 metros quadrados de distância um do outro, 2 metros de distância um do outro, e 30 pessoas por culto. Você vai ficar distante da pastora, não vai se abraçar, não vai apertar a mão de ninguém, né? Então, tudo com muita organização, seguindo todos os decretos do município e também do estado do Rio Grande do Sul. Tudo para você ter condições de chegar aqui na casa de Deus, né? Ter comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros. Então tá tudo pronto, tudo higienizado, tudo organizado, né? Tem gente aí que às vezes vai na farmácia, às vezes tem gente que vai no mercado, tem gente que vai na lotérica, tem gente que vai no banco, né? Às vezes eu vou no mercado, eu vejo, a gente fica ali
sei colocam lá, máscara, né? 20, às vezes, quiser pôr e a gente máscara. fica 20, 30 centímetros, às vezes, do caixa ali para fazer o pagamento. Né? E a gente está indo buscar o nosso alimento físico, alimento para o nosso estômago. Né? E às vezes nós falamos que amamos a Deus, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Mas nós buscamos às vezes o alimento para o nosso estômago, né? Para a nossa carne, e não estamos buscando às vezes o alimento na igreja para o nosso espírito. Ah, Juan, mas eu tô ouvindo a palavra de Deus através da internet. Eu estou dizendo, mas se a pessoa ela pode ir no mercado, se ela está indo no mercado, se ela está indo na farmácia, em casa, em isolamento, tudo bem. Se ela se isolou para tudo, então é isolamento para tudo. Não deve vir, né? Sim, agora se ela vai no mercado, eu acredito que se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu também tenho que participar de um culto, pelo menos na semana. Uma vez que seja, né? Na semana, eu preciso buscar. Vamos fazer mais um louvor agora? Vamos. Deixa eu dar um boa tarde aqui para as irmãs que estão falando comigo. Está aqui a pastora Muriele. Pastora Muriele, uma boa tarde. Pastor Jackson. Amamos vocês, sua família. Está aqui a Jennifer Marques, que, né, tem falado comigo, mora em Tramandaí. Deus abençoe, Jennifer, em nome de Jesus. Os irmãos aqui da igreja, né? Irmã Elizabeth, irmã Nani, irmã Giza. Vários irmãos aqui acompanhando. Deixa eu ver mais aqui. Irmã Tati. Patrícia Silva, Deus abençoe. Quando puder, venha numa reunião nossa aqui, estamos esperando você. Deixa eu ver, irmã Ani Fonseca, de Rio Grande, Deus abençoe, irmã Ani. Vou trazer uma palavra daqui um pouquinho. Karina Makizuski, acho que é assim que fala, né? Deus abençoe, querida, olha, um abraço. Te amo em Cristo Jesus, sempre no meu coração, você é muito especial. Muitas pessoas aqui, ó. Um Alexandre Cardoso, ó, o esposo da pastora Luciana. Deus abençoe, irmão Alexandre. Várias pessoas aqui com a gente. O áudio tá bom, que bom, né? Tudo bem, graças a Deus. Imagem também. Já preparem aí, irmãos, um copinho com água, como a gente tem pedido, né? Para que o poder de Deus entre na sua casa, prepare. Teve uma irmã que preparou garrafa e uma outra disse assim, eu vou arrumar uma garrafa também. A irmã Rosa, acho que foi lá de Alegrete, falou, vou arrumar. Uma caixa? O Gabriel tá falando aqui uma caixa, vai consagrar a caixa. O Gabriel, você não vê ele é o responsável aqui pela transmissão. É, uma caixa d'água. Aí coloca aí uma garrafinha, se você quiser dividir com a família, né? É a fé. E vamos colocar nossa fé em ação. Vamos louvar o Senhor com a canção que diz que um milagre hoje vai acontecer. Em nome de Jesus, que o milagre aconteça aí na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Já vamos ouvir a palavra. Um milagre hoje vai acontecer. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme. Fique firme nas promessas da palavra de Deus. Pois tudo é possível ao que crer. Um milagre hoje vai acontecer. Um milagre hoje vai acontecer. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme nas promessas. Fique firme nas promessas da palavra de Deus. Pois tudo é possível. Pois tudo é possível ao que crer. Quando você coloca fé em ação. Quando
você coloca a fé em ação, O poder de Deus opera. o poder de Deus opera ali, trazendo a solução. Quando você coloca a fé em ação, milagres acontecem. Milagres acontecem. Com a fé sempre em ação. Com a fé sempre em ação. Quando você coloca a fé em ação, o poder de Deus opera ali, trazendo a solução. Quando você coloca a fé em ação, milagres acontecem. Milagres acontecem. Com a fé sempre em ação. Com a fé sempre em ação. Milagres acontecem. Com a fé sempre em ação. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos meditar junto um pouquinho. A pastora não vai se estender. Rapidamente vou passar a palavra de Deus é tudo que a gente precisa, né? A palavra de Deus é o mais importante que tudo. O mais importante de tudo é a palavra de Deus. Ela é a vida, né? A palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos dá vida quando nós precisamos, nos dá força, né? Então, você que pode aí, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu trouxe esta palavra aqui esses dias. Atos, quarta-feira foi na verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Aqui o Herodes, ele manda prender Tiago e depois ele manda prender o apóstolo Pedro, né? Nós vamos fazer uma leitura e vamos ir parando e meditando juntos aqui. Versículo 1 diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, voltando aqui, o que estava acontecendo nesse momento? Uma grande perseguição à igreja, né? Herodes prendeu Tiago e diz a palavra aqui que mandou matar ele. E quando ele percebeu que isso trouxe alegria aos judeus, ele mandou também prender o Pedro. E diz a palavra que ele estava guardado por quatro. Da 16 era 4 à direita, 4 à esquerda, 4 na frente, 4 atrás. 4 quaternos. Fazer a soma aí, né? Dá 16 soldados. 16 soldados, né? Diz ali, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O diabo está sempre tentando paralisar a igreja, né, irmãos? Amigos, irmãos, está sempre tentando. De alguma forma ou de outra, o inimigo quer
paralisar o povo de Deus, ele quer paralisar a igreja. Mas a igreja do Senhor é mais forte que tudo. Porque a igreja do Senhor, ela é alicerçada, ela é firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa força, né? Então, a igreja do Senhor, ela pode ir contra todo e qualquer mal que se levante, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E é forte que depois que o Tiago morre, a igreja se levanta em oração, né? A igreja não aceitou a morte do Tiago, né? E dá a entender que é aí que eles despertaram para orar, né? Para fazer uso do poder que já é da igreja. A igreja é poderosa para isso, né? E quando eles começaram então a se unir no propósito de orar por Pedro, porque já tinham perdido Tiago, eles pensaram, não vamos perder agora o Pedro. Eles não aceitaram, e é isso que a igreja tem que fazer, né? Se a morte está aí, está batendo nas portas, está batendo no mundo inteiro, o que a igreja do Senhor tem que fazer? Despertar. E graças a Deus já está acontecendo isso, né? O nosso presidente está aí, fez um jejum no domingo, nós fizemos o jejum, né? Oramos para que o prefeito de todas as cidades faça como fez ali, estava vendo em Sarandi, aqui foi feito. Um prefeito, né? Pediu oração, 7 dias de oração, né? Que bonito Sarandi, né? 7 dias de oração, convocando a igreja, porque sabe que só Deus, o poder de Deus é que pode paralisar isso tudo. Então nós como igreja, que todos os prefeitos de todas as cidades, em nome de Jesus, façam a mesma coisa, convoquem a cidade para oração, para orar, para buscar um único Deus, o único e verdadeiro Deus, né? Para que o poder de Deus desça nessa cidade, para que o Senhor guarde essa cidade, guarde o povo dele, né? Guarde todos. E quando a igreja se fortaleceu ali, se uniu e começou a orar, as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja unida em oração. A oração é poderosa para paralisar qualquer mal. Diz a Bíblia ali, né? Que ele estava guardado, diz o versículo 5, agora vamos ler o 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais: lança as costas, né, a tua capa, e segue-me. 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11, para terminar essa leitura. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo
e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Olha que isso aqui é forte demais. A gente vê o poder de uma oração. A oração da igreja fez o anjo descer do céu, né? Fez Deus trazer a resposta, fez Deus enviar o anjo do céu para tirar o Pedro daquela situação, né? A oração da igreja moveu o céu, fez um anjo descer. Olha que um anjo pode fazer, né? E a Bíblia diz ali que ele estava dormindo. Acho que Pedro não estava com medo da morte. E isso que as pessoas têm que entender. Morrer é lucro para ele. Por que ter medo da morte? Né? Pedro sabia que estava bem com Deus, sabia que vivia na presença de Deus, vivia para Deus. Viveu o tempo todo para Deus aqui nessa terra. Por que ter medo da morte? Pelo contrário, ele sabia que morrer para ele era lucro. Era lucro, né? Ele estava dormindo. Será que nós estaríamos dormindo? Será que nós estaríamos dormindo? Tem muita gente que nesse momento está apavorado, né? Ai, se eu morro, eu tenho no meu coração, se a hora que Deus quiser me levar, nada vai mudar. Nada vai mudar, né? Eu preciso confiar nele. Se ele tem plano na minha vida, eu não vou morrer. Eu vou viver. E o plano vai se cumprir. O corona aparecer, vai sumir em nome de Jesus. E é assim, nós vamos passar por cima de todo o mal. Deus está do nosso lado, né? E tem gente aí com medo de morrer. Então, Pedro dormia. Gente que perdeu o sono, que não dorme. Irmão, durma. A noite foi feita para você dormir, não para você ficar acordado de olho aberto, pensando no amanhã. O seu amanhã pertence a Deus. É Ele que vai cuidar do seu amanhã. Então o anjo desceu naquela prisão, tocou no Pedro dormindo e disse: acorda, desperta. E o Pedro, meio sem saber o que estava acontecendo, o anjo já tinha feito aqueles soldados dormir num sono profundo. Pedro levantou. Isso aqui é muito bonito, né? O anjo trouxe a veste até Pedro. Não sei onde que estava a veste dele, mas tinham tirado a veste de Pedro. O anjo disse, no versículo 8 diz ali, disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Quem é que trouxe? Quem é que trouxe a roupa para o Pedro? Foi o anjo. O Pedro não precisou se preocupar nem com a roupa dele, nem com a vestimenta dele. O anjo disse: te veste, toma aqui a tua vestimenta, pega aqui a tua sandália e coloca nos teus pés, né? E diz ali: lança as costas a tua capa e me segue. Você vê que ele cuida de tudo. Aquilo que os soldados tiraram do Pedro, o anjo foi lá e devolveu. Está aqui, não precisa nem tu procurar, está aqui tua roupa. Né? Não, se o inimigo tenta tirar alguma coisa de nós, meu irmão, Deus é fiel. E Ele te apresenta. Ele traz a tua vestimenta, Ele te devolve, Ele dá o que você precisa. Ele não deixa você ficar nu. Ele não deixa você ficar sem calçado, desamparado. Deus devolve tudo, né? Devolveu para Ele. Não é sair andando nu na rua, sem dignidade, né? Passando vergonha. Deus não deixa ninguém passar vergonha. Deus, Ele sustenta, Ele veste, Ele dá o que a gente precisa. Ele nos traz, é só a gente confiar nele. E diz a palavra ali, né? Que o anjo disse: me segue. E o Pedro saiu seguindo aquele anjo. Ele não sabia direito o que estava acontecendo. Eu acho que ele acreditou que era um sonho, era uma visão que ele estava tendo. E é interessante, coisa linda que diz no versículo 10 ali. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Não há ferrolho, a gente canta, né? Não há ferrolho. A qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou deles. Você viu o que diz aqui? Que a porta por si mesma se abriu. Ou seja, a porta abriu automaticamente. Ninguém precisou abrir a porta, né? Os soldados estavam dormindo.
E ninguém precisou abrir a porta. Nenhum anjo precisou tocar. A porta se abriu automaticamente. Deus abre a porta, meu irmão. Deus abre a porta automaticamente para você, para mim, para todos nós. Só que nós precisamos estar confiante, né? A igreja precisa se unir em oração. E precisamos ter essa fé de Pedro, que estava ali mesmo, sabendo que no outro dia ia morrer, estava ali dormindo. Nós precisamos ter essa confiança no nosso Deus. Descansar. E Ele vai enviar o anjo. Ele vai enviar o socorro, a solução. Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar o sustento. Ele vai te dar a roupa, né? Ele vai te proteger. Ele vai caminhar contigo. Ele vai abrir a porta que precisar ser aberta. É Ele que vai abrir. Talvez você esteja aí me ouvindo, pastor, eu estou precisando urgente de uma porta aberta. Eu não sei para onde que eu corro. Às vezes até financeiramente você não está bem. Ore a Deus com confiança. Descanse o seu coração na palavra. O Senhor vai abrir uma porta. E essa porta vai abrir automaticamente para você. Creia nisso. Assuma essa palavra no teu coração. O Senhor vai te trazer um socorro. Automaticamente uma porta vai se abrir. Alguém vai lhe chamar. Alguma coisa vai acontecer. E Deus vai trazer o sustento. O sustento não vem do homem. O sustento vem de Deus. Né? Às vezes as pessoas pedem para todo mundo. Mas se nós dobrarmos, eu me lembro que quando faltava alimento lá em casa, foi assim que eu conheci Deus. A minha mãe, que conhecia Jesus, dobrava o joelho. E ela dizia para mim, eu não conhecia Jesus ainda, ela dizia para mim, minha filha, não precisa você ficar preocupada. Né? A mãe não tem gás, o gás está terminando, o alimento está terminando, mas eu vou dobrar o meu joelho aqui, alguma coisa vai acontecer, Deus vai mandar. Minha mãe não pedia para ninguém, ela buscava em Deus. Né? E ali... Isso é confiar em Deus. É confiança, e isso me passou muita confiança, né? Muita fé. Foi assim que eu conheci Deus. No outro dia, Deus mandava. Deus tocava no coração das pessoas, não precisava ela pedir. Deus é que movia o coração das pessoas. Nós não precisávamos pedir ou pressionar ninguém, não. Deus movia o coração e trazia. As pessoas iam lá na porta de casa levar, né? Levar o gás, levar a água, levar ela o alimento. Pedia e ia dormir. Ela pedia para Deus. Ia dormir. Então creia, automaticamente as portas vão se abrir. Deus está conosco. Vamos nos unir como igreja para orar. Né? E Deus vai enviar o anjo, e vai enviar o sustento, e vai enviar a vestimenta, e vai abrir as portas, e nós vamos vencer. Igual Adão, essa né? dificuldade. Me lembro da passagem do Adão também. Isso. O Adão dormiu, enquanto Adão dormiu. Você vê que o próprio Deus olhou e viu a necessidade do Adão. Ele estava olhando e estava vendo, não é bom que ele fique só, né? O Adão nunca pediu uma esposa, mas você vê que quando a pessoa tá bem com Deus, Deus vê a necessidade dela. E quando o Adão dormiu, que se representa o que? Descanso. A hora que ele acordou, pimba, estava lá. Isso. A bênção, o milagre pronto já. Deus provê tudo, né? Deus cuida da gente. Eu conto aqui para a igreja, quando eu fazia a obra de Deus, eu uma vez estava com muito frio no trem. Muito frio. E eu não tinha blusão, eu não tinha roupa para fazer a obra de Deus. E me lembro que uma pessoa passou por mim no inverno com um casacão um casaco grande daquele sobretudo, né? E eu só olhei um dia de chuva fino, eu escondida atrás daquelas colunas, e eu olhei e disse, Deus, eu queria tanto um casaco desse. Eu só falei assim, eu nem pedi para ele. Eu não precisei pedir, eu não pedi para ninguém, eu não falei com ninguém, eu só falei com ele. Eu queria tanto um casaco desse. Deu uma semana depois, uma senhora veio com um pacote e disse para mim, esse casaco aqui não fui eu que te dei, foi Deus. Eu fui comprar um sobretudo para minha filha, ela disse, eu não consegui sair da loja enquanto não comprei um para ti. E o Espírito Santo dizia para mim, tu não vai levar um para Vanessa? Tu não vai levar um para Vanessa? Eu saí da loja com o casaco da minha filha e veio uma opressão muito grande sobre mim. E o Espírito Santo disse, tu não vai levar um para Vanessa? Eu voltei correndo, ela disse para mim. E disse, me dá aquele dali.
A moça me deu, eu embrulhei, na época era um casaco, uns 400 e poucos reais, na época, porque era uma lã muito pura. Quantos anos atrás? Isso aí faz uns 14 anos atrás, acho. 14 anos. E aí ela me deu, e eu coloquei aquele casaco, chorei. E eu disse, Deus, obrigado, porque o Senhor supre realmente as necessidades da gente. No outro domingo, irmãos, no outro domingo eu estava indo para a igreja, com o meu sobretudo, né? Então, se tem alguém que se importa com a gente, esse alguém é Deus. E Deus, Ele quer a nossa total entrega e confiança nele. As portas vão se abrir automaticamente, porque Ele vai abrir. Amém? Amém. E outra Isso. coisa, eu queria finalizar com... Eu vi algo muito interessante, nós vamos finalizar agora que já tem que terminar. Outra coisa, só para você refletir, a Bíblia diz que se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia os sentinelas. É Deus que abençoa. Tem gente que diz assim, que agora esse período a gente tem que se resguardar. Não estamos falando contra, tá? Só preste atenção na reflexão que nós vamos fazer agora. Mas a Bíblia diz que o filho do faraó, quando fala daquelas pragas da morte dos primogênitos, a Bíblia diz que o filho do faraó também estava dentro de casa. Então estava dentro de casa o filho do faraó? O primogênito de faraó não estava dentro de casa? E por que que não adiantou? Tem muita gente que fica dentro de casa, mas o espírito das brigas atravessa, passa. Tem gente, eu conheço gente que tem uma grade muito grande, que tem até cerca elétrica. Tem empresa que faz de alarme, que faz o monitoramento da sua residência. Tem câmera de monitoramento, mas o espírito do câncer entra lá dentro da casa da pessoa. Não é só ficar dentro de casa. É confiar em Deus, estar perto de Deus. Se fosse ficar Está só dentro perto de de casa, o Deus. espírito do câncer não entrava na vida de muita gente. Não entrava o espírito das brigas, o espírito que leva o filho de muita gente para as drogas, o espírito dos vícios. O espírito entra na casa das pessoas. As pessoas estão dentro de casa, mas o espírito entra. O que faz a diferença, que nem o Pedro. Por que o Pedro estava dormindo dentro da prisão? Porque ele tinha a presença de Deus. É quando a pessoa tem a presença de Deus, nesse momento ela descansa. Ainda que ela esteja, né, como ele ali, presa. Não é só ficar, não é só ficar dentro, é ter a presença de Deus na nossa vida. Precisamos dela, muito, né? Deixa eu ver aqui, muitos irmãos comentando também. Uma irmã colocou aqui, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha que bonito que a Jennifer colocou aqui. Verdade. Salmo 127. Sim. Deus move. A pastora Marisa disse, Deus move mesmo. Muitas vezes aconteceu isso comigo, né? Quando a gente precisou, às vezes não precisou nem orar, mas estava tão perto de Deus, fazendo ali a vontade dele, que ele, né, trouxe a resposta, trouxe o sustento. Glória a Deus. Nós vamos fazer o convite agora, né, para sexta-feira. Sexta-feira nós teremos 2 reuniões aqui na igreja, a princípio, né? Porque se der mais pessoas, nós vamos fazendo mais reuniões. Nós vamos fazer uma reunião na sexta-feira, às 8 horas da manhã, sexta agora é feriado, né? Feriado. 8 horas estaremos aqui, né? 8 horas da manhã e também às 10. Esses 2. Nós só podemos colocar 30 pessoas aqui dentro. Se der mais pessoas, a reunião vai ser um pouco mais curta, reduzida, e a gente vai colocando mais pessoas. A importância, às vezes a pessoa diz assim, eu não vou ficar esperando lá na rua, né? Então vai esperar só um pouquinho. Vai esperar só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu disse, às vezes a pessoa lá no boate lá, ela fica um tempão na rua esperando. No frio. Fila, no frio. Para entrar. Por que um pouquinho? A gente não vai fazer uma reunião muito extensa, né? Por que não pode esperar um pouquinho para a próxima reunião? Então, nós estamos aqui, né? 8 horas da manhã, sexta-feira, vai ter a primeira reunião. E também às 10 horas da manhã. Essa reunião nós vamos fazer, a reunião da paixão, né? Vamos trazer à memória tudo que Cristo fez por nós naquela cruz,
não de uma maneira triste, mas de uma maneira alegre, porque sabemos que foi o que Ele fez na cruz, a morte dele na cruz, que nos garantiu a vitória. E no domingo de Santa Ceia, com todos os cuidados, né? Máscara, luva, nós estaremos aqui, distância, 30 pessoas dentro do salão. Domingo, com todos os cuidados aqui na igreja, vamos estar fazendo a Santa Ceia. Às 8, às 9, às 10 e às 11 horas da manhã. 8 da manhã, 9, 10 e 11 horas da manhã. Por que eu estou fazendo de manhã? Porque o povo aqui da igreja gosta do culto pela manhã, né? E Jesus ressuscitou de manhã. E Jesus ressuscitou de manhã. E uma boa... Santa Ceia da Ressurreição. Santa Ceia da Ressurreição. Então, Jesus ressuscitou numa manhã. Vamos vir aqui comemorar nossa vitória, né? Participar da Santa Ceia. 8, 9, 10 e 11. De hora em hora nós vamos fazer reunião. A reunião vai durar 50 minutos, tá bom, meus irmãos? Com Santa Ceia do Senhor aqui na nossa igreja. Isso aí. Isso aí? E na sexta-feira, amanhã, sexta-feira, dia 10, nós vamos, se você vier, pode trazer o seu pedido de oração. Lá na porta nós recolhemos já para fazer o clamor ao pé da cruz. E na mesma fé do pastor Jaime de Amorim, Isso. na mesma fé do pastor Victor Martins, nós vamos estar entregando o sangue do Cordeiro. Aquela passagem lá da praga dos primogênitos, os israelitas passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais, né? Na entrada da porta ali, e o espírito mau não entrou. Então nós vamos estar blindando o nosso lar, a nossa casa, para que nenhum mal entre no nome de Jesus. É o sangue que faz a diferença. É o sangue. A marca do sangue. Vamos Orar orar agora. então? Pegue na sua mão a água, nós já estaremos finalizando. Vamos apresentar para Jesus. Pai, eu te apresento nesse momento, juntamente com esses meus irmãos, essas pessoas que oram comigo. Coloca o teu poder nessa água, Pai. Poder de cura, poder de libertação. Senhor, eu quero força do Senhor nessa água, Pai. Oh, coloca a tua virtude, Pai. Se tem alguém aqui depressivo, que seja liberto de toda a depressão. Se tem alguém orando comigo, Pai, com muito medo, muito angustiado, que essa angústia, esse medo vá embora em nome de Jesus. Pai, se tem alguém com algum sintoma maligno, Pai, que esse sintoma desapareça no nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas sejam curadas de dores na coluna, nas pernas, Senhor, no joelho, nos pés, Pai, aonde estiver uma dor, do alto da cabeça à planta dos pés, que elas fiquem completamente curadas. Coloca o teu poder nessa água, Pai, para abençoar cada pessoa que ora comigo com fé, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos participar. É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem aí agora com a live do nosso líder, né, estadual, pastor Victor Martins. Deus abençoe a todos. Forte abraço! Até amanhã, sexta-feira. Vamos com Deus. Deus abençoe. Amamos a presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Seja em nós e
Se você é um patrocinador, contribua para que a obra de Deus seja levada a todas as pessoas. Faça a sua doação nas seguintes contas bancárias: Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 29.315, dígito 6. Banco do Brasil, agência 0472, dígito 3, conta corrente 62120, dígito X. Itaú, agência 0406, conta corrente 42717, dígito 9. Caixa Econômica, só para correntistas. Por favor, use as máquinas de autoatendimento. Doação Show da Fé, convênio 3091-2065. Não esqueça de colocar o CNPJ 30.902.803/0001-00. Envie o comprovante para o WhatsApp administrativo do pastor Victor Martins, número 5199-579-4539. Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a bênção. Vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é